de novo aqui com vocês, agora corrigindo atividades. A correção dessas atividades são do capítulo 1 e capítulo 2, tá, gente? Nesse vídeo eu trago apenas os exercícios aí, só pra gente pensar um pouco sobre o conteúdo que foi trabalhado na aula anterior, tá? Então, os exercícios aí do livro de História da Equipalô, da Editora do Brasil, página, do meu quinto ano, tá? Vou deixar claro aqui, as páginas 12 e 13, né? Porque o vídeo vai ficar disponível aí no YouTube e outras pessoas podem ter acesso, né? É um material muito bom, por sinal. Então, observem aí, né, que é necessário analisar as imagens, tá? Então, eu tenho sempre falado com vocês em aula que as imagens, elas precisam ser analisadas com cuidado. Tá? Então, qual é o assunto que eu estou estudando, quais são as características do assunto que eu estudei e eu possa ser capaz de identificar isso nas imagens. Então, vamos assim, ó, vou usar o cursor para identificar qual é a imagem que eu estou analisando. Então, eu estou analisando essa imagem aqui, a primeira, tá? Eu tenho essa imagem e essa, tá? Precisava numerar, tá? Se seguir uma sequência lógica do conteúdo. Eu vou começar por essa aqui, tá? Se eu fosse numerar, eu colocaria essa aqui como número 1. Por quê, professora? Porque essa aqui eu tenho um número maior de pessoas, eu tenho um número maior de habitações. Tá? Isso significa que essa comunidade, essa sociedade, ela já está um pouco mais desenvolvida do que essa. Tá? Levando em consideração o sedentarismo. Tá? Então, o sedentarismo, ele proporcionou o aumento da população. Isso só foi possível por conta da segunda imagem aqui, que seria número 2, o desenvolvimento da agricultura. Tá? O desenvolvimento da agricultura proporcionou o aumento da população. Então, vocês já observem que tem presença aqui das casinhas, tanto essas aqui quanto essas. Elas são casas com arquitetura vernacular, porque elas utilizam aí os materiais disponíveis no meio ambiente. Tá? Já vimos aqui também a domesticação dos animais, né, que é característica aqui do período neolítico, né, do sedentarismo. Essa imagem, ela seria a terceira, porque nessa imagem eu não consigo perceber a presença da agricultura, tá? Mas é uma imagem também do sedentarismo, devido às moradias, devido à presença de animais, né, caracterizando aqui que eles já estavam fixos nesse lugar. Mas a imagem 4 não. A imagem 4, que seria essa, ela é mais próxima aí do período paleolítico, na época em que os homens eles eram nômades, tá? Então, eu estou explicando a sequência e a resposta da letra A, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Na questão da letra B, que eu coloquei aqui como questão 1, porque é de escrever, né? Eu preciso montar uma resposta, preciso explicar, né, através das imagens, o processo de sedentarismo. Então, eu vou aqui dizer para vocês que ao analisar as imagens, eu percebi que os seres humanos deixaram uma vida de nômades, eles deixaram essa vida de nômades, eles fixaram moradia, eles fixaram uma moradia aqui, desenvolveram uma agricultura e deram início aqui aos primeiros práticas comerciais, né? Supomos aqui que essas pessoas, o aumento da população, eles estão na rua aqui exatamente porque eles estão comercializando, ok? Tá? Espero que vocês tenham entendido aí a resposta. Podem parar o vídeo e corrigir a atividade em casa. Ó, na questão 2, pede para a gente analisar. Eu mudei a imagem, tá? No livro de vocês tem outra imagem. Essa afirmação diz o seguinte: esta casa não poderia ser feita de acordo com a arquitetura. Ó, gente, desculpa o erro aqui, tá? Eu vou corrigir logo, porque eu não gosto de deixar aqui o erro. Então, arquitetura vernacular. Está dizendo que não é. Essa afirmação está correta? Tá? Eu vou dizer que sim. Eu vou novamente explicar aqui a construção e a arquitetura vernacular. Olha aqui, gente. Tá? Qual é o material que vocês veem nessa imagem para a construção dessa casa? Essa casa vocês veem aqui a presença de algum desses materiais aqui. Tá? Então, se essa casa tem uma característica diferente do ambiente, ela não é vernacular. Então, a afirmação está correta. Tá? Eu estou colocando outra imagem porque nas atividades que eu vou solicitar, eu vou pedir para vocês analisarem. Então, é bom vocês analisarem também outras imagens. A arquitetura vernacular prefere que as habitações... Prefere, tá? É uma preferência das pessoas que querem construir uma casa vernacular. Arquitetura, porque eu falo de arquitetura porque hoje, no nosso tempo, nós temos diversos materiais para a construção de casas.
Tá? Então, a casa vernacular, se eu vou comprar uma casa, por exemplo, lá na Marreca Velha, meu interesse é fazer uma casa vernacular, com características específicas daquele lugar. Então, eu não quero uma casa tipo uma casa da cidade. A casa da cidade tem uma características diferentes, né? Então, descontextualiza o ambiente. Tá? Então, é nesse sentido que a construção vernacular é muito importante. É nesse sentido também que a gente preserva, tá? A preservação do patrimônio material. Então, preservar os casarões antigos é de suma importância, porque ele traz características vernaculares do ambiente daquela época. Tá? Então, eu não posso chegar assim lá na Ilha do Mirador e destruir as casas que estão ao lado da igreja, por exemplo. É um crime, tá? Porque ali é característico. Então, eu não posso chegar aqui e destruir uma árvore que é uma árvore nativa, porque se eu fizer isso, eu vou descaracterizar o ambiente. Então, eu não posso, tá? Então, eu não posso assim, não é recomendado porque a característica vernacular é de suma importância para a preservação do patrimônio. É por isso que a gente está explicando em aula, para que vocês tenham esse olhar. Ah, aquela casa é feia. Não existe uma casa feia ou casa bonita. Existem casas com características diferentes. A arquitetura vernacular prefere que as habitações sejam feitas de matérias disponíveis em abundância nos locais em que se encontram. Ok? Tá? Explicado aqui o que é uma casa vernacular. Ó, gente, eu vou analisar com vocês agora a questão 3, as afirmativas verdadeiras e analisar quais afirmativas são falsas. Para isso eu vou utilizar V e F, tá? Então, ó, a busca por alimentos de proteção foi o ponto de partida para os grupos humanos se desenvolverem? Sim, claro, isso é verdade. Diferente dos animais, os seres humanos sempre conheceram a agricultura? Não, a agricultura foi um aprendizado, foi algo que caracteriza a capacidade de aprendizagem do ser humano. Então, desenvolver a agricultura e a criação de animais possibilitou o homem a fixar, né, no território, ao desenvolver a agricultura. Tá? Então, a 3 é verdade e a 2 é falsa. Então, a 4. No período neolítico foi desenvolvida a divisão social do trabalho. Até aí, verdade. Assim, a produção de alimentos aumentou e surgiu as primeiras relações comerciais. Ó, verdade também, tá? A última. Ao se fixar em um local, os seres humanos deixaram de caçar. Eles deixaram de fazer o que eles faziam, de caçar, de pescar, de coletar, tá? Eles dedicaram apenas à agricultura e à criação de animais? Não, gente. Ele agrupou, ele associou aquilo que ele sabia com aquilo que ele aprendeu. Ele ampliou, na verdade, os conhecimentos. E na última questão, a questão 4, né? Na questão 4 do slide, a última questão do slide diz o seguinte: por que as afirmações que você marcou, Eve, estão erradas? Justifique. Nem sempre os seres humanos conheceram a agricultura, né? Eles aprenderam a cultivar. Inicialmente, eles apenas caçavam, pescavam e coletavam. Quando eles se fixaram num local, esse processo do desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais, ele não deixou de praticar aquilo que ele sabia. Na verdade, eles mantiveram as suas práticas. Na questão 5, eu vou ter a oportunidade futuramente de estar com vocês presencial e ouvir as respostas de vocês, beleza? Vamos partir agora para a correção do capítulo 2. Corrigindo o exercício agora da página 18, página 19, né, do capítulo 2, o capítulo que nós falamos sobre o sistema de escrita. Tá? Então, na questão 1, ela diz o seguinte, ela faz uma pergunta, né? Com qual finalidade os diferentes grupos humanos inventaram o sistema de escrita? Tá? Lembra aí que eu falei para vocês? Por que foi? Qual foi a finalidade? Qual foi o objetivo dos grupos humanos de inventar o sistema da escrita? Tá? Bora ver o que eu coloquei aqui. A escrita inicialmente, né? Eu falo inicialmente porque as ideias elas foram mudando, as necessidades elas foram mudando ao longo da história. Então, a princípio foi inventada com a necessidade de registrar as quantidades e medidas, né? Eles precisavam contabilizar, né, as suas produções agrícolas, né? Tudo aquilo que era produzido pela aldeia. Então, a princípio, inicialmente, a escrita teve essa finalidade. Por isso que eles utilizaram aí os pictogramas, tá? Os desenhos simples, que eram fáceis de ser interpretados, pois eles tinham necessidade de ter o controle sobre o que era produzido dentro da aldeia, né, para poder se planejar.
e garantir a sobrevivência da comunidade. Tá? Então, no exercício 2 pede para você diferenciar. Tá? Tava lá nos slides do vídeo anterior que o ideograma significa símbolos que representam uma ideia, um acontecimento, ou seja, uma complexidade. Tá? Os ideogramas têm essa finalidade mais complexas. E o pictograma representa uma ideia mais simples. Tá? Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, esses desenhos mais simples tinham o objetivo aí de indicar quantidades e medidas. Passando para a questão 3, eu tenho aqui quais são as principais diferenças entre a escrita chinesa e a escrita dos maias. Qual é a diferença entre um e outro? A escrita chinesa, ela surgiu há 4.000 anos atrás. Era simples, né? Era um sistema não tão complexo como os dos maias, né? E usava hieróglifos. Já os maias, a escrita dos maias surgiu há 3.500 anos e era usado para registrar eventos, festas religiosas e trazia umas ideias mais complexas, pois tentavam representar aí os sons, né? Traziam uma representação dos sons. E era destinado a uma pequena parte da sociedade, ok? Tá? E aí eu tenho uma atividade aí que era para ser feita em aula, que é em relação ao sistema de escrita em braille. Tá? Então, o sistema de escrita em braille é um código para as pessoas que não conseguem enxergar. Esse sistema de braille, ele é alto relevo, então eles vão usar aí a sensibilidade, né, do tato, né, do contato assim do dedo, né, eles vão passar assim o dedo e eles começam a memorizar quais as representações das letras do nosso alfabeto. Tá? Então, a sequência das bolinhas que estão aí pintadas de preto, elas representam o som das letras e eles começam aí a juntar. Como nós aprendemos a ler? A juntar, fazer a junção dos sons. Ao identificar, eles vão aí formulando as palavras, vão conseguindo fazer a leitura de frases e até mesmo de texto quando a pessoa já tem o domínio do uso do sistema de braille. Eu tive a oportunidade de ir na biblioteca estadual, a Biblioteca dos Barris. Lá tem um setor exclusivo para as pessoas com deficiências visuais. É fantástico você entrar lá e você fechar os olhos, se permitir fechar os olhos e tentar ler, fazer leituras, né, de livros em braille. É fantástico. Tá? Então, é uma maneira diferente, né? Assim como foi lá no passado complexa, para nós que dominamos a linguagem escrita, e que temos a capacidade de enxergar, não foi fácil para nós. Imagine, né, para as pessoas com problema de deficiência. Então, é complexo para quem não tem o domínio, tá, desse tipo de linguagem. Assim como também é complexo o sistema de Libras, né, que utiliza o gesto para as pessoas que não conseguem ouvir. Tá? Então, as pessoas vão utilizar sinais, né, usando as mãos. Né, cada sinal desse aí representa uma letra. E aí vem aquela ideia do ideograma, né, que é expressar através das mãos as ideias. Então, tem também aí a utilização. Então, quando as pessoas dominam o alfabeto, elas começam também a utilizar aí uns sinais mais complexos que representam ideias. Né? Então, entender em Libras é difícil para quem não domina. Tá? Então, tudo se aprende na vida, na verdade. Né? Tudo se estuda, na verdade. Então, estudar o alfabeto em Libras, estudar o alfabeto em Braille, é a mesma coisa da gente tentar interpretar uma escrita lá do passado, uma escrita dos maias, a escrita dos povos chineses, dos egípcios. Tá? Então, tudo na vida é um estudo. Né? Então, assim como a gente aprendeu língua portuguesa, a gente tem condições de aprender outras línguas, de aprender o domínio de outros códigos linguísticos. Tá? Então, todos eles são importantes, né? Só para frisar aqui que os sistemas de escrita, os registros, né, utilizando os diversos códigos, eles são de suma importância, né, para a nossa sociedade. Eu termino aqui a correção das atividades e eu vou depois solicitar aqui uma atividade escrita para vocês lá no nosso aplicativo do Google Sala de Aula. Tá? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.